Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para finalmente falar de Mahou Shoujo Madoka Mágica, um anime que sim é de Mahou Shoujo, sim é de meninas mágicas, mas é bem mais que isso. Fica aqui, não sai, até se você não curte histórias como Sakura Sailor Moon, porque é bem diferente. Constrói diversas concepções, simbologias, narrativas e um clima extremamente oposto a qualquer coisa que você está pensando se não conhece Madoka. Já deixa o like, comenta aqui quais outras reviews você gostaria de ver neste canal. Esta review não terá spoilers, porque senão eu acabaria com a sua experiência em Madoka, então fica tranquilo, mas já comenta se você assistiu, o que você gostou ou não, se inscreve e vamos lá. Como eu falei, sim, como o nome diz, Madoka realmente é um anime de garotas mágicas. Só que isso é sua premissa inicial, básica, aquele lugar comum em que Madoka se encontra com várias outras histórias, como Sakura e Sailor Moon, que eu assisti muito, por exemplo, na minha infância, pré-adolescência. É uma história que vai focar na Madoka, que vai de repente descobrindo este mundo de garotas mágicas, que recebem um convite de uma criatura, também muito comum em histórias de garotas mágicas, uma criatura fofinha, bonitinha. Neste caso é o Kyubey, que chega para algumas garotas com a oferta de poder realizar um desejo que elas quiserem, qualquer, em troca delas se tornarem garotas mágicas. Para quê? Para combater as bruxas, as criaturas, seres que neste universo acabam causando mal às próprias pessoas da sociedade, como, por exemplo, causando uma influência tão negativa que leva pessoas em massa ou não a cometerem suicídio. É tenso, sim, isso é uma primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Independente de todos os plot twists e verdades e descobertas, essa é uma história que será progressivamente mais melancólica, tensa, cheia de desesperança, embora mescle elementos mágicos, lindos e coloridos. Essa complexidade vai refletir no que a gente vai falar no anime sobre sociedade, pessoas, desejos, consequências das suas atitudes e de como a própria vida pode trazer muitos mais problemas do que essas batalhas que a gente vai acompanhar, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E como de qualquer forma é um anime de garotas mágicas, teremos várias lutas sim das meninas com essas bruxas. E este é um momento muito peculiar do anime, porque a gente começa a entrar aí nas suas diferenças e peculiaridades em concepção estética também. Porque o ambiente em que as bruxas habitam, como se fosse uma outra dimensão, ele é esteticamente muito diferente, propositalmente feito assim. O anime de 12 episódios foi feito pelo estúdio Shaft, mas essa animação do ambiente das bruxas foi feito por um outro grupo de animação que se inspirou, pelo que eles falaram, em animações tchecas e russas. E essa animação ela é muito feita com um recorte colagem, animados em stop motion, por isso toda a sensação de movimento é diferente. As meninas mágicas entram em um universo que elas precisam lutar e ele é totalmente oposto ao que elas estão habitando e realmente a sensação é entrar em outro mundo. Um mundo que não é tão coerente ou tão linear quanto parece, porque todas essas imagens mesclam também propositalmente coisas fofas, bonitas, mágicas, que te dão uma sensação de beleza ao mesmo tempo em que vão surgindo seres e objetos que remetem à podridão, à escuridão, ao mal. É uma complexidade que depois que você for compreendendo a construção desse universo, e a compreensão virá com muito choque, tristeza e desespero, sim, isso vai acontecer, aí você vai ver que há simbologias em cada um daqueles elementos, em cada um daqueles símbolos. Nada é à toa. De qualquer forma, também as batalhas que acontecerão ali reunirão várias cores, animações lindas, que foram ainda melhoradas na versão que saiu depois para Blu-ray. Então você tem um show visual que por si só já seria incrível, embalado pela trilha sonora de Madoka, que é maravilhosa. A trilha de Madoka, ela é muito boa desde o seu tema até cada uma das músicas que vão sendo tocadas em batalhas ou em diálogos e que também trazem esse clima meio conflituoso de magia e melancolia, de luz e sombras. Tudo isso vai permear a história de Madoka e por si só, sem você saber spoilers, porque de novo, o spoiler você precisa ter só quando for assistir, porque faz diferença para a sua experiência em si. Mas de qualquer maneira, você vai vendo que Madoka não é aquela narrativa tão simples quanto Sakura que você assistiu. Você não tem a jornada da menina mágica que vai enfrentando desafios enquanto vai tendo uma progressão, os seus problemas privados em casa, também atrelados a isso, mas nada tão pesado, tão complexo. Não.
Por exemplo, cada uma dessas meninas que a gente vai conhecendo, em apenas 12 episódios, são bem trabalhadas a ponto de você ver que elas têm dramas pessoais extremamente reais, que não são mágicos, não são sobrenaturais, não, você pode se identificar ou ter empatia por eles. E isso, às vezes, traz uma carga, como eu falei, ainda mais pesada do que as lutas em si contra seres sobrenaturais em si. E, na verdade, conforme você vai se aprofundando nessa história, até os temas sobrenaturais vão ficando mais palpáveis, porque a mitologia que é construída faz sentido. O que me impressiona muito, porque, mais uma vez, o anime em si, independente dos filmes que também saíram, são 12 episódios. E em 12 episódios foi um roteiro muito bem trabalhado e eficiente para você começar, terminar, fechando os pontos, terminando esse ciclo ou começando um ciclo e fazendo com que o anime seja autossuficiente. Ele se explica, ele termina e ele funciona. E você consegue se apegar a cada uma das histórias, ter empatia com um tempo que supostamente, teoricamente, seria pouco, pequeno. Não, é suficiente porque é bem trabalhado. Então que loucura foi pra mim de repente encontrar Madoka e num anime de garotas mágicas que eu já não assistia mais e realmente não é o estilo que eu procuro hoje em dia pra ver, eu tenho encontrado uma complexidade de narrativa muito bem feita, muito bem ali delimitada, que trouxe uma experiência que eu não esperava, ao mesmo tempo em que consegui me identificar com personagens, conseguir ter sentimentos em relação à narrativa e acompanhar batalhas que eram em relação à ação em si ou na estética extremamente prazerosas de assistir. Com uma trilha que, sério, bota a trilha de Madoka pra ouvir por aí, mesmo se você não tiver conhecido o anime ainda, mas conheça, porque é muito boa, é muito bem feita e é marcante. É literalmente aquela trilha que é tão bem feita que um momento em que você a conheceu, agora você vai atrelar o anime para sempre. E tudo colabora com o sentimento que você vai tendo. A estética vai sendo modificada, o jeito da direção vai sendo modificado, os personagens vão tendo uma progressão ali também de comportamento que vai se modificando e ficando de acordo com a história e com as consequências que a gente vai vendo a história tomar. Um anime de garotas mágicas bonito, com lutas, com transformações, com cores, que diversão, talvez seja bem mais que isso. De novo, assista. Se você não tiver spoiler sobre a história, não corra atrás. São 12 episódios apenas. Se você tiver um dia livre, você mata isso num dia só ou em 2 no máximo. E conheça Madoka, conheça todas as personagens dessa história e entenda por que Madoka é um ícone até entre as pessoas que não assistem Mahou Shoujo, ou pelo menos não mais, e por que muitas pessoas dizem que Madoka desconstruiu este gênero. Eu não acho, aliás, que desconstruiu, eu acho essa palavra muito limitadora. Eu acho que Madoka pegou várias das bases e influências e foi além, para você talvez saber e pensar que essas dinâmicas das garotas mágicas, essas dinâmicas que acontecem muito comuns e semelhantes em vários universos, talvez possam ser diferentes por causa de diversos fatores, especialmente, como eu já citei brevemente, causas e consequências. Você já se perguntou por que isso acontece? Qual a necessidade de garotas mágicas existirem para além de ter um desafio? Então, talvez se a gente pensar um pouquinho mais, a história vai ficar bem diferente do que a gente imaginava. É isso que você vai encontrar em Madoka. Não posso me alongar muito mais, porque senão seria spoiler. Não fuja, comece a assistir, encontre uma abertura que continuará sendo fofinha, kawaii, sem nenhum segredo, porque Madoka não faz questão de te preparar para o que vai acontecer. Eu acho isso sensacional. Porque eu aqui, por exemplo, e muitas pessoas fazem o marketing de Madoka como uma história que vai te surpreender e vai subverter o gênero e vai ser totalmente o contrário do que se espera de um Mahou Shoujo, mas eles não se vendem assim. A história abre como garotas mágicas, ela se vende em toda a promoção desta forma, a abertura ainda vende essa imagem e a surpresa vem depois. Porque a surpresa é importante, a surpresa faz sentido e o final será amargo, mas aquele amargo prazeroso de você saber que tudo se encaixou como precisava se encaixar. Tá surpreso, tá curioso? Então corre pra assistir. Me diz aqui embaixo se você já viu, se você curtiu ou não. Se você não curtiu, sinta-se à vontade de dizer por quê e quais animes você gostaria de indicar ou ver aqui reviews no canal. Deixa o like, é muito importante pra mim, é sério. Likes, comentários, compartilha, faz tudo o que vocês puderem pra ajudar esse canal e se inscrevam pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Tchau, tchau!